Olá, sejam bem-vindos. Hoje é dia 13 de abril de 2018, já estamos em pleno outono, bastante seco aqui em São Paulo, e esse é o nosso programa número 2 do Líder Transformador. E o nosso convidado é um executivo extraordinário na capacidade de enfrentar desafios. Ele nasceu em 31 de dezembro de 1973. É formado em Economia pela Universidade do Porto, pós-graduado em Marketing pela Universidade Católica Portuguesa e possui um MBA pela INSEAD. Foi gerente financeiro e depois diretor de marketing na Quinta de Ventozelo, gerente nacional de vendas da Johnson & Johnson na Espanha e em Portugal, e possui como hobby, ou melhor, como hobbies, tênis, a corrida, a leitura, cinema e viagens. Como lema, ele menciona: custo mesmo pensar pequeno ou pensar grande. E com certeza ele é alguém que pensa grande. O Líder Transformador tem o privilégio de receber o diretor regional para a América Latina da Sovena, Vasco Campos. Vasco, seja bem-vindo. Muito obrigado. Vasco, onde você nasceu? Eu nasci 31 de dezembro, portanto, mesmo na virada do ano, em Oliveira do Hospital, no centro de Portugal, perto da Serra da Estrela, em distrito de Coimbra. Portanto, Distrito de Coimbra. Mas sempre morei no Porto, portanto considero-me como sendo do Porto. Do Porto, perfeito. Como se chamam seus pais? Meu pai é Vasco e a minha mãe é Maria Helena. Uhum. E como que eles influenciaram a sua formação? Influenciaram muito em alguns dos sons fundamentos base, quer a nível profissional, quer a nível pessoal e de relacionamento. Acho que o principal é o respeito pelo outro, a educação na relação com os outros. Isso é levado não só numa parte profissional, que tem, acho que é o fundamento, talvez, das relações profissionais, e sobretudo nas relações pessoais, de amigos, etc. Claro. E depois uma coisa que também ensinaram muito, que é o valor do trabalho, né? Portanto, nada é dado, tudo tem de ser conquistado. Isso também foi muito importante na minha formação ao longo do tempo. Sem dúvida. Quando eu estava fazendo a pesquisa, eu ia perguntar para o Vasco se o nome completo dele era Vasco Lencastre Campos. Mas, Vasco, qual que é o seu nome completo? Isso não vai demorar tempo agora, mas é Vasco Filipe Ferreira de Lencastre Freire de Campos. É mesmo? Em Portugal temos nomes maiores do que os no Brasil, mas mesmo para Portugal é grande, ou seja, são 6 nomes, é um nome grande. E você tem o histórico da família, tem brasão, essas coisas, como é que é? Sim, é uma família antiga, cada parte do pai. Eu tenho primos que estão agora a fazer essa análise da árvore genealógica. Sim. Vem muitos séculos atrás, vem ainda do Lencastre, não é? Da origem no Lancaster de Inglaterra, e, portanto, isto vem muitos séculos atrás, mas são ramos da família bem antigos. Muito interessante. E onde você passou a infância? Mas então, assim, no Porto, passando temporadas de verão e de férias de Natal e Páscoa na Quinta, o sítio, a chácara que temos então lá na Beira Alta, perto da Serra da Estrela, portanto, perto do local onde nasci. Isso foi uma coisa muito boa, porque proporcionou, portanto, eu tinha uma vida urbana, no dia-a-dia, mas depois tinha também uma fuga constante de campo. Portanto, tanto que grande parte dos meus amigos ainda, hoje em dia, amigos de infância, mais antigos, são pessoas do campo, que sempre moraram no campo, no interior. E que isso acho que também agregou muito, em termos de complementariedade entre a parte urbana e a parte da natureza, digamos assim. Sem dúvida. E o que fez você estudar economia? Eu comecei em Portugal, o sistema é um pouco diferente aqui, mas no meu 10º ano, portanto, que é 3 anos antes da faculdade, eu estava a estudar para medicina. Medicina? Interessante. E depois tive um problema meu, não conseguia lidar muito bem com a parte da físico-química e mudei para tinha também a segunda vertente que eu mais gostava, que era a economia, portanto mudei radicalmente, fui para a economia e não me arrependo absolutamente nada. E eu vi que na sua carreira você navegou da área de economia para a área de finanças, depois marketing, vendas, e agora você é um executivo estratégico. Como é que isso aconteceu? Foi planejado ou foi acontecendo ao longo da sua carreira naturalmente? Foi acontecendo naturalmente. Eu comecei o meu primeiro emprego, que nem foi mencionado aí, porque eu tive 9 meses, foi até em banca de investimento. Eu estava num banco espanhol em Portugal e foi quando decidi que banco nunca mais.
E, portanto, foi nada contra, mas não para mim. Sim, entendi. E foi uma experiência, valeu pelo que valeu, logo a seguir à faculdade, e aí era finanças pura. Depois fui então para os vinhos, tive uma empresa no meio de projetos de investimento, portanto ainda na área de finanças, e depois então estive na parte dos vinhos, a Quinta de Ventuzelo, como referiu, e aí entrei, porque era o background que eu trazia na parte financeira. Aos poucos fui-me envolvendo na parte comercial e marketing, a estrutura era pequena, e surgiu uma oportunidade na parte comercial, e eu desafiei os donos da empresa na altura para me testarem nessa área comercial. E se não correr bem, daqui a 6 meses, amigos como dantes, eu vou à minha vida e tal. Correu bem, portanto fiquei na parte comercial, marketing, e foi quando comecei então a desenvolver a minha carreira aí. Entendi. Bom, normalmente a gente tem uma ideia de planejar muito a carreira e, no entanto, principalmente o primeiro ciclo da nossa carreira, ocorrem oportunidades. E quando você consegue passar por esse ciclo, aí sim fica até mais fácil de você fazer um planejamento para os anos seguintes. Mas normalmente o primeiro ciclo realmente é de oportunidades e você tem que saber aproveitar bem as suas oportunidades. Eu tinha duas coisas assim que eu tinha mais do que planejadas, no sentido de colocar um timing, que tinha muita vontade de fazer. Uma era parar um ano para fazer um MBA no INSEAD, que era uma escola, hoje em dia até considerada pelo Financial Times a melhor escola de negócios do mundo. E outra era vir morar para o Brasil. Você tinha vontade? Eu tinha vontade. A primeira vez que eu vim ao Brasil foi em maio de 2003, portanto há 15 anos atrás, e apaixonei-me por São Paulo. E disse um dia eu quero morar aqui. Demorou um pouco. Quantos anos você tinha? Tinha 29 anos. 29 anos. Sim, demorou um pouco, portanto demorei 15 anos, 8 anos a cumprir esse sonho, digamos assim, mas fiz assim, tive a oportunidade de realmente vir. Mas foi o grande planejamento, o resto não. O resto foi ir tentando dar os passos corretos, na hora certa, mas sem ter um timing perfeito para cada uma das atividades. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Bom, eu ia perguntar sobre como você começou, mas você já disse aqui como que começou em um banco, certo? Exatamente. O que me chamou a atenção quando eu fiz a pesquisa sobre a sua carreira é que você foi gerente nacional de vendas da Johnson & Johnson, mas eu não entendi muito bem, está escrito lá Portugal e Espanha. O que significa isso? Foi ao mesmo tempo? Johnson era, na altura, nós estamos a falar, quando eu saí do INSEAD, portanto eu fiz o INSEAD em 2009 e parei um ano para estudar. Certo. E tomei uma decisão arriscada, digamos assim, que foi sair do emprego em que estava, que era confortável, e sair totalmente fora da minha zona de conforto para ir cumprir um dos tais objetivos que eu tinha, que era fazer um MBA. Já fui tarde, ficou a recomendação para fazerem mais cedo, eu fiz com 35. Devia ter feito uns 4 anos antes, pelo menos, mas pronto, não me arrependo. E fui para a Johnson, mas a Johnson tinha uma estrutura ibérica, portanto Portugal e Espanha, portanto eu estava muito entre Lisboa e Madrid, e daí ter as duas... estar nas duas geografias. Apesar do nome ser gerente nacional, você estava, na verdade, em duas National Sales Manager, não uso inglês, mas estava, na verdade, estava em duas geografias, mas muito mais focado em Portugal. Olha, essa é uma pergunta que já me fizeram, então vou fazer para você. Quando você saiu para estudar no INSEAD, você fez um planejamento financeiro, isso foi um risco mesmo, que você falou, olha, saí, depois voltei, porque muita gente me pergunta a respeito não só dos estudos, mas também do sabático. E eu procuro dizer para as pessoas que você precisa, além do valor para onde você vai, quer seja um estudo ou fazer uma viagem, também você ter uma ideia de quanto tempo você vai ficar sem renda para depois voltar. Você se planejou isso ou como que foi? Planejei, mas há sempre uma componente de risco muito forte. Ou seja, com certeza, eu, na altura, quando fui fazer o INSEAD, primeiro há uma coisa, uma pessoa tem que se preparar para gastar pelo menos 50% mais do que aquilo que acha que vai gastar no início. Mesmo? Nossa, essa informação é importante. Porque há sempre coisas que vão surgindo e há oportunidades que vão, nem que seja uma viagem aqui, já eu estava em Singapura, por exemplo, ir para uma viagem qualquer que vai fazer à Malásia, que não vai deixar de ir, para planejar para gastar um pouco mais, mas obviamente tinha umas poupanças e também tive que recorrer a empréstimo, mas foi pensado e cuidadosamente pensado, obviamente, mas também não tão cuidadosamente pensado que me impedisse de ir. Ou seja, tive que assumir o risco, porque é como falou e muito bem, não é só o investimento em si, que naquele ano vai ser, quer pelo custo, fazendo, no caso de um MBA fora, o custo do curso, sim, claro, quer pelo custo de viver. E muito mais importante, ou tão importante quanto isso, é que
deixa de entrar dinheiro. E, Sim. portanto, e você não sabe quando é que vai voltar a entrar. Entendi. E quando você voltou, eu queria saber o seguinte, valeu a pena e também você foi contratado rapidamente depois, demorou muito? Como Não, foi? antes de acabar o curso já tinha proposta da Johnson. Antes de ter terminado o curso, você já tinha normalmente, proposta? MBAs, assim, que é uma coisa que as pessoas também têm muito medo, mas também dou uma palavra de confiança, que arrisquem quando for preciso, porque inclusive eu faço entrevistas para o INSEAD aqui no Brasil você faz aqui? E digo sempre isso, que não esperem ter tudo certinho para fazer as coisas, deem sempre um pouco margem totalmente fora da zona de conforto. Sim. E depois vão se adaptando. E nestes cursos MBAs bons internacionais, normalmente, antes de acabar o curso, 80% das pessoas já têm propostas de emprego. Podem aceitar ou não, mas já têm propostas de emprego. Olha, e essa orientação do Vasco é extremamente importante, porque muitas vezes eu vejo que o profissional brasileiro ele quer ter tudo na mão para depois arriscar. Bom, se você realmente não correr o risco, não vai ser possível de você tomar uma decisão tão séria. Não riscos inconscientes. Não ser imprudentes, né? mas tem que fazer. Exatamente. Vasco, qual é a marca líder de azeites no Brasil? Terminámos o ano, quando digo terminámos, portanto, a Sovena tem a marca Andorinha no Brasil, e como líder destacado no segmento do extra virgem, que é o mercado perfeito. Então, aqui no Brasil. A marca líder é azeite Andorinha. Andorinha. E marca líder pertence a qual empresa? A Sovena. A Sovena. O que faz o grupo Sovena? Sovena é a maior empresa de azeites do mundo e tem marcas de 70 países, nós estamos presentes em 70 países, é uma empresa familiar portuguesa, que pertence a uma holding também ela é portuguesa, e que tem um grande negócio em azeites e óleos. Aqui no Brasil só temos azeite e azeitonas, mas no geral azeites e óleos, também uma coisa de sabão, mas é um negócio menor, e biodiesel também menor. Mas é hoje em dia a maior empresa de azeites do mundo. Muito bom. E então uma coisa, você teve um grande desafio há 3 anos. Qual foi esse desafio? Vai fazer 3 anos, portanto, nós a Sovena, para contar um pouco mais do histórico, tinha comprado uma marca, Andorinha, no Brasil em 2004. Certo. Portanto, muito antes da minha entrada. Não é? E na altura fez um acordo, uma parceria com um distribuidor, importador exclusivo, que se manteve até final de 2015. Perfeito. E então no final de 2015, último quadrimestre de 2015, foi decidido correr um risco muito grande. Na altura, Sovena Andorinha era a segunda marca, muito longe do líder. Entendi. E foi decidido correr um risco muito grande, que era assumir, num país, que é um continente, assumirmos nós próprios a nossa distribuição. Entendi. E, portanto, passar do que era uma estrutura de 2 pessoas, que era eu e a nossa diretora de marketing. Você tinha 2 pessoas? Eram 2 pessoas no Sovena. Toda a parte comercial era feita pela Boom, portanto, pelo nosso importador. 2 pessoas no Brasil, que depois se juntou, que era a Sales Manager da América Latina e hoje diretora de logística da Sovena, que é a única portuguesa além de mim aqui na equipa do Brasil. E fizemos uma mudança radical, que foi assumirmos nós a distribuição, portanto vem tudo importado de Portugal, mas assumimos nós a importação e distribuição e comercialização de uma marca que era já muito forte no Brasil. Você poderia falar um pouquinho como foi que você planejou essa mudança, quais foram os contratempos, quais foram as maiores dificuldades que você enfrentou? Houve muitas, e eu gosto muito de trabalhar no Brasil e costumo dizer que um gestor estrangeiro que consiga ter sucesso no Brasil e que mantenha alguma da forma de pensar europeia, falando em termos da Europa, quando voltar para a Europa pode ter sucesso em qualquer lado. Porque aqui no Brasil, que é uma coisa fantástica, acho que é um desafio extraordinário, que é você nunca sabe o que é que vai acontecer amanhã. E nunca sabe, quer a nível macro, quer a nível do problema que vai aparecer, porque é uma licença a mais que é preciso, porque é uma burocracia qualquer, porque afinal falta qualquer coisa. E então o maior desafio, não tive só um, tive vários. O primeiro era constituir a equipa. Portanto, constituir uma equipa que comprasse o projeto e uma equipa muito enxuta. Nós temos muito pouca gente no Brasil e, portanto, uma equipa que comprasse o projeto e que viesse comigo a construir este sonho de ser líderes no Brasil. Depois, toda a parte burocrática de constituição da empresa, de
licenças. Depois toda a parte de planejamento logístico num país gigantesco como o Brasil, onde há roubos de cargas, onde há problemas de infraestrutura, etc. E depois, nas relações com os clientes, ou seja, nós não tínhamos uma relação direta com os clientes, nós tínhamos relação através do nosso importador-distribuidor e que tínhamos de criar essa relação com os clientes. E alguns clientes no início disseram mesmo que nos íamos dar mal. Que ia ser os clientes não acreditaram? Um ou outro não acreditou. Nós também tivemos a sorte, e é o que eu digo sempre aí, e continuo a dizer, é uma startup com uma marca, então nós temos de pensar como startup, ter a humildade de uma startup, mas com uma marca forte. E acho que o grande segredo foi esse, foi realmente uma humildade muito grande de nos apresentarmos para os clientes, estamos aqui, ajudem-nos a... E é muito interessante ouvir um executivo que vem de fora falar sobre os problemas brasileiros, porque para quem é aqui executivo, a gente acha que isso é normal. E na verdade não é normal. Uma vez um executivo muito antigo, Edson Vaz Musa, se não me engano ele era da Rodia, ele dizia que o executivo brasileiro lá fora, ele trabalha meio período. Porque metade do tempo aqui é você estar jogando contra o campo, né? Você não está jogando contra o seu adversário. Então, ouvir você falar de todos esses problemas é interessante, porque no primeiro momento você fala assim, pô, mas isso não é assim? Não, não é assim. Não é normal isso que acontece no mercado brasileiro. Sim, tem algumas especificidades, mas também tem uma coisa muito boa já agora, que é, talvez por as pessoas estarem habituadas a isso, as pessoas são mais otimistas em relação aos problemas. Ou seja, quando surge um problema, e eu tinha muitas vezes essa conversa com a Europa, que era, não, mas isso vai ser impossível de ultrapassar. E aqui nada é impossível. Nada é impossível. Aqui, aliás, há uma frase que eu gosto muito aqui no Brasil, que é no final tudo dá certo. Isso ainda não deu certo é porque ainda não chegou ao final. Eu acho fantástico. Ou seja, é um otimismo, uma força de viver e de alegria que acho que é fantástica. É verdade. E tem muito que ensinar a outros países nesse e acho que é impossível você viver no Brasil sem otimismo, porque são tantos problemas que ocorrem que você não consegue pensar. Mas olha que interessante. Vasco, ou seja, você não era líder de mercado naquele momento, né? Mas você quis animar seus vendedores. Você estava aqui em terceiro lugar? Tínhamos um terço de share. Terço de share. Tinha um terço de share isso há 3 anos. Mas quando você quis animar os seus vendedores para atingir a liderança no Brasil, o que você fez? Foram feitas várias coisas, mais micro, e a dada altura surgiu uma hipótese de dar uma entrevista a um jornal. Perfeito. Na qual eu assumi o desafio e assumi-o perante, quer para cima, quer para baixo, hierarquicamente, assumi o desafio de sermos líderes até ao final da década. Ou seja, você deu uma entrevista e na entrevista você declarou algo dizendo que até o final da década você seria líder de mercado. E eu achei interessantíssima essa ideia do Vasco, porque normalmente quando a gente fala de animar a equipe de vendas, as pessoas pensam em fazer uma palestra ou vamos fazer uma atividade motivacional, e ele simplesmente deu uma entrevista no jornal e declarou que até o final da década o projeto dele era que a Andorinha fosse líder de mercado. Sim. Me conta uma coisa, isso foi bem recebido pelo board da Sovena? Recebido uma dose de loucura e de que não devia ter dito aquilo, pronto, ou seja, que não deveria ter falado aquilo, porque era assumir um desafio que está impossível alcançar no prazo que eu lhe dei. Entendi. E que alcançámos muito antes. Olha, e eu realmente cumprimento você, porque é uma coisa que eu vejo, às vezes o executivo brasileiro, o executivo que está no Brasil, ele fica muito preocupado com o que a matriz vai falar, como que ela vai agir, e ele às vezes se perde nisso. Ou seja, você tem que ser corajoso, você tem que realmente tomar a frente do negócio. E muitas vezes eu vejo que o executivo brasileiro ele fica muito mais preocupado em obedecer a matriz do que em tomar a frente do negócio. Então, realmente, eu felicito por sua coragem. Obrigado, mas tem que ser um misto, não é? Tem que ser, obviamente, há diretrizes que têm que ser cumpridas, é evidente, mas ir ganhando autonomia para também dizer algumas coisas que achamos que são importantes e justificá-las depois. É exatamente, era a minha pergunta, né? Como é que você lidou com isso? Quer dizer, o board lá não fez uma certa censura, alguma coisa assim? Foi rapidamente ultrapassado, ou seja, foi rapidamente ultrapassado. Você esperava que eles fossem se indispor com você ou não, censurar? Também não diria que houve uma indisposição. Não devias ter dito isso, mas assim, não pensei muito nisso, para ser muito sincero. Não pensei muito nisso, exatamente. Eu achei extremamente interessante, criativo, ousado. Bom, a minha próxima pergunta seria sobre se ele poderia revelar para nós quanto que é o faturamento da Sovena aqui no Brasil e o EBITDA da empresa. Os números, infelizmente, não serão revelados para nós.
Me diz uma coisa, mas agora você é líder de mercado e como tal, qual é o seu maior desafio atual? Nós temos vários desafios internos, não é, de abastecimento, logística, evitar rupturas, etc., que afetam empresas que crescem. Nós crescemos 50% em 2 anos e, portanto, empresas que crescem, e de uma base alta, não foi de uma base pequena. No meio de uma crise económica brutal. Económica, portanto, também tem a ver com o produto em si. Acho que o azeite vai continuar, depois podemos falar da categoria azeite, mas é uma categoria que vai continuar crescendo nos próximos anos. E crescemos com um esforço grande de toda a equipa. E acho que agora o grande desafio é manter níveis de crescimento elevados. Entendi. É continuar numa briga boa com os nossos concorrentes e continuar a motivar a equipa para que continuem a aceitar como um desafio e não como trabalho já efetuado. Ou seja, já atingimos, já está feito, não. Ou seja, isto é um início de uma caminhada muito grande pela frente. E acho que o que acontece muitas vezes, eu vi isso na minha carreira muitas vezes, você tem 1 ano bom, 2 anos bons e isto é fácil, é tranquilo, não precisa se preocupar muito e perde um pouco de uma agressividade boa que precisa de ter. Portanto, isso é o grande desafio, acho que é manter essa postura humilde, mas agressiva ao mesmo tempo. Isso é algo que eu procuro sempre alertar aos executivos, que os ciclos econômicos eles não param pelo fato de você ter atingido a liderança ou você estar num momento positivo. Você tem que sempre olhar quais são os próximos desafios e se manter atento para fazer frente a eles. E nesse sentido, eu queria perguntar para você o seguinte: qual é a competência que você mais exige dos seus executivos hoje? Exijo empenho, Empenho, profissionalismo. São as duas coisas e respeito. Respeito, como eu disse há pouco, movimenta toda a minha vida, portanto, empenho, profissionalismo e respeito, acho que são o que mais exijo. E quando você fala profissionalismo, dá um exemplo para nós do que você está pedindo exatamente para os que estão nos ouvindo. Pensamento muito... não quer dizer que não possa brincar no trabalho, não é isso. Sim. É colocar o atingimento do objetivo de uma forma respeitosa, obviamente, mas colocar o atingimento do objetivo no topo das suas responsabilidades. O ter cuidado quando, que já me aconteceu, ver pessoas que me mandam e-mails sem ver os e-mails que estão para baixo para várias vezes, não só aqui, aconteceu ou para destinatários errados, ou não pensar muito bem no e-mail que está a responder, que está no telefonema, ou seja, o pensar, o estar sempre a pensar no que é o melhor para a empresa e para a tarefa com que está a lidar naquele momento. Sem dúvida. Muitas vezes a gente ouve que tem que ser profissional, a gente não sabe desdobrar isso. E realmente a gente precisa ter essa orientação e saber exatamente do que se trata, né? Todos esses cuidados com os detalhes. É fundamental. Cuidado com os detalhes no que faz. Bom, você na verdade é diretor para a América Latina, né? Como que está o mercado aqui no Brasil, na América Latina, e qual a sua expectativa para o futuro? A marca Andorinha é praticamente uma marca que só existe no Brasil. Portanto, na América Latina temos outras marcas, de outras origens. A marca Andorinha é portuguesa, vem dos nossos olivais. Nós temos o maior olival do mundo. Temos um olival em Ferreira do Alentejo, no sul de Portugal, que convido a visitar, em 1h30 de Lisboa, mais ou menos. E, portanto, o Andorinha vem de lá, mas nós também temos olivais em Espanha, em Marrocos. E, portanto, fazemos azeite de várias origens e para todo o mundo. Dentro da América Latina, temos países onde estamos com marcas, países onde trabalhamos muito com o chamado private label, né? Portanto, marcas próprias de redes. E depois temos mercados onde estamos fortes, nem é com azeite, é com óleos vegetais que também temos. Falando do azeite em concreto, o Brasil representa mais de metade do que é a América Latina em termos de consumo de azeite. E é um segmento que vai continuar a crescer nos próximos anos, muito ligado, isto é um pouco por todo o mundo, pelo menos no mundo onde o consumo de azeite ainda não tem uma penetração muito grande e muito ligado à saudabilidade. O azeite é considerado hoje a gordura mais saudável para cozinhar. Aqui no Brasil há um mito muito forte que não se deve esquentar o azeite porque vira gordura má, que é um mito que todas as marcas tentam combater. Não diga. Porque podem cozinhar com azeite, o azeite é a melhor gordura para cozinhar. Aliás, é a base da dieta mediterrânea, que é considerada uma das dietas mais saudáveis do mundo. Sim. E portanto, e com base nessa saudabilidade e do sabor que dá aos alimentos, achamos muito confiantemente que é uma categoria que vai continuar a crescer. Entendi. Portanto, não só no Brasil, mas em toda a América Latina. E, portanto, as perspectivas são as melhores. São as melhores possíveis. Vasco, me diz uma coisa, você se tornou diretor regional bastante cedo.
Como você pretende se manter no topo, já que eu entendo que você tem uma carreira ainda longa pela frente? Como você pensa a sua carreira de agora para frente, já que você está no principal cargo aqui na Latam? Sim, e estou muito bem, ou seja, não tenho, muitas vezes perguntam, inclusive a muitos amigos que estão a voltar para a Europa, para os Estados Unidos, até brasileiros, inclusive, assim, e perguntam, mas não quero voltar, eu estou há 6 anos e meio no Brasil, eu não quero voltar. Eu digo, não, estou muito bem, quero no país onde estou, quero no cargo onde estou. Obviamente tenho ambições, até dentro da empresa, mas considero-me neste momento, no momento em que estamos a conversar, plenamente satisfeito com aquilo que estou a fazer. E, portanto, acho que o objetivo, ainda longe de o alcançar, é consolidar a Solvena como a principal empresa na América Latina em termos de azeite e de óleos. Portanto, ainda estamos longe disso e enquanto tiver esse trabalho pela frente, vai ser esse o meu desafio. Você tem bastante trabalho pela frente. Exatamente. Você falou bastante sobre essa questão de você vir para cá e você ter todas essas dificuldades que são inerentes ao ambiente brasileiro, mas esse é o principal desafio do executivo brasileiro, do executivo estrangeiro aqui no Brasil, ou você citaria alguma outra dificuldade do executivo que vem de fora e trabalha aqui? Tem várias. A principal, e aí acho que os portugueses têm mais facilidade, até pela língua, e pela exposição permanente que nós temos desde crianças à cultura brasileira, pelas novelas, pela música. Portanto, é mais fácil a adaptação, mas a adaptação é claramente uma adaptação cultural, a adaptação ao ambiente profissional, e a adaptação ao tamanho. O Grande São Paulo tem 20 milhões de habitantes, falando de Portugal em concreto são 10 milhões e meio, portanto a noção de tamanho é muito diferente. Eu dou até um exemplo de um amigo meu, suíço, que veio trabalhar para uma farmacêutica, diretor de um departamento de uma grande farmacêutica aqui em São Paulo, e que ele aguentou 6 meses só. E aguentou 6 meses, ele até fez o curso de português, ou seja, não dominava a língua perfeitamente, mas o problema nem foi a língua, mas é porque ele tinha uma mentalidade talvez demasiado, pelo menos aquele estereótipo que temos do suíço ao alemão, ele é suíço, metade alemão, que era de, nas reuniões, aquela chip talk de início, aquelas conversas, e o trânsito, e o final de semana foi na praia, e política e tal. Ele não entendia o conceito, não entendia o que é que isso pudesse existir, ou pelo menos que durasse mais do que os 20 segundos iniciais da reunião. E com isso foi-se exasperando e foi também, depois aos poucos, perdendo um pouco o comando da equipe, e não aguentou e foi embora. Portanto, acho que essa capacidade de adaptação, uma cultura que é diferente, todos os países têm uma cultura diferente, e acho que isso se eu fosse para o Cazaquistão, ter-me que habituar também à cultura do Cazaquistão, não é? E vejo isso muito de profissionais de vários países que chegam, neste caso ao Brasil, com uma postura quase arrogante de não, eu fazia isto assim lá e portanto quero fazer aqui, replicar o que fazia lá, dificilmente vai dar resultado. Dificilmente vai dar resultado. Portanto, acho que o principal conselho é mesmo ter a humildade de se ter que adaptar a uma cultura que não é nossa e que não foi a nossa nos 20 anos de carreira que podemos ter para trás. Bom, não quer dizer que esteja certo ou errada, são diferentes. Sim, sem dúvida. Eu acho que isso que você está dizendo vale também para o executivo brasileiro que sai do Brasil. A gente não tem noção, muitas vezes, do tamanho do Brasil e como isso é complicado. Já é complicado para nós, eu percebo nitidamente que muitos executivos brasileiros não têm a dimensão que é o Brasil, e quando alguém vem de fora, como isso é desafiador. E a adaptabilidade tem que ser dos dois lados, né? Eu acho que a cultura brasileira até contribui bastante para a adaptação de outros. Sim, mas acho que toda a gente se sente bem acolhida no Brasil, portanto aí tem vantagem em relação a muitos outros países, onde as pessoas podem não ser tão bem acolhidas, e portanto o brasileiro acolhe bem. E me diz uma coisa, que ensinamento que você gostaria de compartilhar com aqueles que desejam ser diretor regional de um grupo internacional ou ainda alguém que queira ser um executivo classe internacional? A primeira é trabalho, a segunda é trabalho, a terceira é trabalho, isto parece um chavão, mas é verdade, ou seja, muita dedicação, o não deixar que qualquer não que apareça pela frente, qualquer dificuldade, qualquer obstáculo, seja visto como mais do que isso, ou seja, é um obstáculo que tem que ser ultrapassado, ponto final, não tem que ser um impedimento, e acho que o Brasil, voltou a falar, é muito bom nisso, de dar a volta às dificuldades que aparecem. Volto a falar na capacidade de adaptação e volto na humildade, e na humildade de ouvir, que é uma coisa que também muita gente não tem, que é de
Eu não estou sempre certo, aliás, acho que até estou errado na parte das vezes, mas acho que estou bem rodeado de pessoas que estão certas muitas vezes e que me alertam quando eu não estou certo. E, portanto, acho que rodear-nos também de uma equipa em quem confiemos, que confia em nós, que tenha a mesma ideologia de trabalho e dedicação é fundamental. E depois assim vamos crescendo e vamos conseguindo criar essas pontes que nos levam a... Olha, e é interessante você focar esse ponto, ou destacar o ponto de que às vezes o líder, principalmente o líder executivo, ele acha que ele sabe tudo e que ele está certo sempre. E muitas vezes, eu já vi isso acontecer, de verdadeiras... ver muitos prejuízos na empresa porque o executivo não quis dar o braço a torcer de que ele estava errado, porque ele é o líder da empresa. Então essa sua humildade, sem dúvida, é um ensinamento fundamental para os executivos brasileiros. Quer dizer, olha, você precisa entender que o fato de não estar certo não diz nada a seu respeito, significa apenas que você tem que seguir um outro caminho. Então, no meu caso em concreto, há muito uma... chavão, aquela frase da solidão do líder, não é? Que não tem ninguém, mas eu não posso queixar e também tenho a sorte de ter ao meu lado pessoas, nem que seja para me ouvir a mim mesmo a pensar alto, a quem possa ligar e falar de alguns temas, e só de nos ouvir às vezes a pensar sobre os temas com o aporte que outra pessoa pode trazer, ajuda a ultrapassar muito. Isso faz muita diferença, sem dúvida. Bom, Vasco, eu sou um grande fã do programa Inside the Actors Studio, ele é apresentado pelo James Lipton, e no final do programa ele faz um questionário do Bernard Pivot, e eu vou fazer esse questionário com você. Vasco, qual é a sua palavra favorita? Podemos estar aqui a tarde toda a falar de palavras favoritas. Eu diria que é respeito. Respeito. Sim. E qual é a palavra que você menos gosta? Não. Qual o som ou o seu barulho favorito? Bom, eu enquanto torcedor do Futebol Clube do Porto, digo que é o som da torcida do Porto a celebrar um gol do Porto. Além desse, é o riso de amigos. De amigos e de pessoas. O riso, acho que o riso é um som bonito. Sem dúvida. Qual o som ou barulho que você menos gosta? Metal a raspar em metal. Metal, quando raspa o metal, sim, metal, metal. aquela Sim, irritante arrepia, é horrível. É verdade. Vasco, qual que é o seu palavrão predileto? Eu vou usar uns que eu aprendi aqui no Brasil. Aqui no Brasil digo mais palavrões, meus pais que não vejam isso. No Brasil digo mais palavrões que em Portugal. E há um que junta dois, que é puta merda, que é uma coisa que de vez em quando apetece mesmo assim dizer e que eu digo de vez em quando. Aqui no Brasil o nosso palavrão é mais sofisticado, né? A gente mais junta duas palavras, sem dúvida. Vasco, o que te deixa muito animado? Muita coisa. Estar com amigos. E voltamos a falar eu sou uma pessoa que tem a felicidade de ter muitos amigos. E ver a felicidade dos amigos a mim deixa muito animado. Escolheria essa. Amigos e família, obviamente. Sem dúvida. E o contrário, o que te desanima? Falta de respeito, que vejo desde o trânsito até situações profissionais, relações pessoais, é uma coisa que mais do que desanima, incomoda muito. Sem dúvida. Incomoda muito. Que profissão você exerceria se não fosse a sua? Sempre quis ter um programa de rádio. Programa de rádio? Desde criança. Nunca trabalhei na rádio. Mas sempre quis ter um programa de rádio. Você nunca pensou em fazer um podcast? Por exemplo, hoje em dia você pode fazer um podcast? Sim, eu tenho uns amigos até, estamos a fazer um podcast, nunca foi ainda divulgado, mas é uma coisa que acho que gostaria de ser. Bem interessante. Qual profissão você jamais exerceria? Difícil dizer, mas eu diria... Bom, mafioso, qualquer profissão do mundo do crime eu não conseguiria, porque viria a questão do respeito. Eu não conseguiria exercer nenhuma dessas. Ou então árbitro de futebol também não. Não é um bom momento para falar sobre isso. Se o céu existe, o que você gostaria que Deus lhe dissesse ao recebê-lo no portão principal do paraíso? Well done. Fez bem lá. Se não pudesse dizer que não foi engano, volta para trás, seria well done. Fez um bom trabalho. Olha, eu acho que ele tem grande chance de dizer isso mesmo. Eu já disse anteriormente que o coach está para o seu cliente como o andaime está para uma obra. E sem dúvida ver essa obra de tantos desafios do Vasco, a sua imensa humildade em conseguir levar a marca Andorinha para a liderança, sem dúvida para mim foi algo que eu achei
extraordinário. Então, Vasco, eu queria dizer que é uma grande honra ser seu coach e agradeço muito por você ter aceitado o convite de participar do meu programa aqui. A honra é minha e é engraçado que é um trabalho meio, bem do Andaime, é um trabalho meio invisível, que você não nota na altura a importância, mas vai notando ao longo do tempo. Ainda hoje, já foi há 3 anos. 3 anos. E ainda hoje noto a importância de alguns detalhes de algumas das sessões que tivemos. Ok. Muito obrigado. Obrigado eu pela oportunidade. E a você também, muito obrigado por ter assistido essa entrevista. Nas próximas semanas traremos novos convidados. Um grande abraço e vamos em frente. Se você viu algo interessante nesse vídeo, por favor, faça um comentário, curta e compartilhe. Obrigado.